Salve, moçada, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Irmão, já deixa o like, já se inscreve, já compartilha o conteúdo aí com seus amigos. Estamos quase, cara, quase batendo 17 mil inscritos. Então se inscreve aí pra gente bater logo essa meta maravilhosa. Galera, Free Agency começa amanhã. Amanhã a agência livre da NBA irá se abrir oficialmente e a loucura vai começar, né? Vai virar selva, porque todos os times vão querer se reforçar para a próxima temporada, que promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos. Por isso que nesse vídeo, já para preparar vocês para essa free agency, eu sei que tem muita gente que está acompanhando a free agency da NBA pela primeira vez, então já para deixar todo mundo pronto, eu preparei aqui um guia para a Free Agency 2022, onde eu vou analisar as 30 equipes, analisar o que o time já fez até aqui, o que precisa fazer e o que a gente tem que prestar atenção, no que, né, que a gente tem que prestar atenção em cada equipe. Vou falar das 30 equipes aqui, então promete ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas assiste até o final para você já entrar nessa Free Agency sabendo o que esperar de cada equipe, tá bom? Vamos começar aqui com o Atlanta Hawks, né, cara? O Hawks, até o momento, fez apenas movimentações no draft, né? Trouxe o AJ Griffin, que foi um ótimo steal, e o Tyrese Martin, né? Os dois vindo do draft. E no que a gente tem que ficar de olho no Atlanta Hawks? Principalmente na extensão do DeAndre Hunter, tá, cara? É uma das grandes polêmicas dentro de Atlanta, se o time vai ou não estender com o DeAndre Hunter. Tem um rumor forte de DeJounte Murray entrando no time também, então é outra coisa pra gente ficar de olho. E pensando nas necessidades do Hawks, pra mim, cara, o time precisa muito de um armador reserva, tá? O time precisa de ter um backup pro Trae Young e precisa ter uma profundidade maior no ataque. Então, pra mim, são essas duas coisas que o Hawks tem que buscar na Free Agency. Falando sobre o vice-campeão, né, cara? Boston Celtics. Até o momento, o Celtics trouxe o J.D. Davison do draft, né? A única movimentação até o momento. A gente tem que ficar de olho em duas extensões, tá? No Celtics. Primeiro, a extensão do Jaylen Brown. O Jaylen Brown pode acabar assinando uma extensão de 3 anos por 119 milhões de dólares. Promete ser uma extensão bem salgadinha, mas que vale a pena pelo que o Jaylen Brown tem entregado. E principalmente na extensão do Grant Williams, tá? O Grant Williams tá disponível para uma extensão no contrato de novato, então vamos ficar de olho por quanto que vai sair essa extensão do Grant Williams. Necessidades do time. Eu vejo o Celtics precisando muito de um armador, isso é urgente, o time precisa, e também precisa de um ala pontuador para vir do banco, principalmente para substituir o Jaylen Brown e o Jason Tatum durante os jogos. Para mim é isso que o Celtics tem que buscar. Brooklyn Nets, né, cara? O tão comentado Brooklyn Nets. Ó, o Brooklyn até o momento não fez nada, tá? O Brooklyn não fez nada. Vai ter, né, a player option do Kyrie Irving, que ele deve aceitar ainda hoje, mas tirando isso, o Nets não se moveu e tem muita coisa pra gente ficar de olho no Nets. Mas eu separei aqui principalmente os novos contratos de Bruce Brown e Nicholas Claxton, tá? Esses dois prometem pedir uma grana alta, acima de 10 milhões de dólares por temporada. Vamos ver se o Nets vai pagar essa grana para eles. E as necessidades do Nets para mim são duas, tá? Um protetor de aro, né? Precisa de ter um protetor de aro e reboteiro, até porque o André Drummond não deve ficar, e precisa de um ala defensor urgentemente. Precisa colocar envergadura na defesa do Brooklyn Nets para ontem, é o que o Nets mais precisa, tá? Charlotte Hornets, até o momento o Hornets fez movimentos apenas de draft também. Trouxe o Mark Williams do draft, Josh Minot e também o McGowens, né? Trouxe esses três nomes vindos do draft. Provavelmente Mark Williams deve brigar para ser titular. No que a gente tem que ficar de olho no Hornets? Na extensão do PJ Washington, cara. O PJ Washington tá disponível para uma extensão contratual e o Hornets precisa estender com ele porque não tem um substituto à altura. E pensando nas necessidades do Hornets, visto que o time conseguiu já um pivô, o Mark Williams deve ser titular nessa próxima temporada, é um armador para backup, né? Precisa de um armador bom para vir do banco do LaMelo Ball. Outra coisa, lembrei agora, a gente ficar de olho no Hornets, Miles Bridges, tá? Vamos ver o que vai sair dessa novela Miles Bridges, se o Hornets vai ou não pagar a grana que ele tá querendo. 180 milhões, hein? É bala pro Miles Bridges, hein? Vamos ficar de olho para ver o que vai rolar. Chicago Bulls, né, cara? O tão amado Chicago Bulls, né? Até o momento o Bulls trouxe o Dallin Terry via draft, não fez nenhum outro movimento até o momento. E a gente tem algumas coisas a ficar de olho no Bulls. Primeiro,
situação do Zach LaVine. Vamos ficar de olho para ver se o LaVine vai ou não assinar um novo contrato com o Chicago. Aparentemente está muito perto disso acontecer, mas não temos nada confirmado ainda. E a gente tem que ficar de olho na extensão tanto do Nikola Vucevic como do Kobe White, principalmente do Kobe White, porque caso ele não estenda, muito provavelmente o Bulls deve trocar ele nessa free agency. Necessidades do Bulls para mim, cara, uma profundidade maior no garrafão. Ala pivô e pivô. Para mim o Bulls tem que buscar essas duas coisas, tá? Nessa agência livre, tá bom? Falando agora do Cleveland Cavaliers, inclusive eu tô com expectativa alta pro Cleveland, tá? O Cleveland até o momento trouxe o Agbaji, o Mobley, o Travers e o Khalifa Diop, todos vindos do draft. Não fez nenhum movimento fora draft ainda. Tem a especulação do Ricky Rubio e tudo, mas até o momento nada confirmado. No que a gente tem que ficar de olho? Principalmente a situação do Colin Sexton. Tá? Colin Sexton tá para sair do Cleveland Cavaliers, mas não tem nada oficial ainda. Então, a novela do Cleveland nessa free agency com certeza vai ser o Colin Sexton. E necessidades do time para mim é primeiramente um guard veterano. Tá? Eu acho que faria muito bem para o Darius Garland ter um guard veterano para substituir ele e um score vindo do banco. Tá? O Cleveland precisa de pontuação vindo do banco, fez muita falta para o Cleveland na última temporada. Falando do Dallas Mavericks, outro time que também me desperta um interesse muito grande. Até o momento, o Dallas trouxe o Jaden Hardy via draft, um baita de um steal vindo no segundo round, e o Christian Wood, né, por meio da troca com o Houston Rockets. Ótima aquisição, Christian Wood, inclusive, ainda mais pelo preço que foi pago. Basicamente, o Dallas se livrou de jogadores que não iria utilizar. Necessidades do time, proteção de aro. Tá, o time precisa urgentemente agora de um protetor de aro para garantir pelo menos 15 rebotes. 15 é muito, mas pelo menos uns 10 rebotes no time aí. O Dallas precisa buscar aí na proteção de aro. Obviamente, 10 a 15 rebotes dividido entre dois, entre um ala pivô e um pivô. Não vou também cobrar o Dallas trazer um Dennis Rodman. Calma. Precisa trazer proteção de aro para as duas posições. E para ficar de olho, Jalen Brunson, né? Situação de Jalen Brunson. Fica de olho aí para ver o que vai rolar com o armador do Dallas, né? Denver Nuggets. Denver, inclusive, que acabou de fazer um movimento, né? Trocou o Will Barton, trocou o Monte Morris, trouxe o KCP do Washington Wizards e o Ish Smith, né? Bom movimento do Denver, eu gostei. Mas, além disso, o time trouxe o Kamagate e o Brown vindo do draft, tá? Kamagate ou Kamagate. Não sei qual é a pronúncia, mas trouxe esses dois nomes vindo do draft. Não devem jogar nessa temporada. Vamos ficar de olho em duas coisas, tá? Supermax do Nikola Jokic. O Jokic deve assinar um Supermax durante essa free agency. Vamos ver se vai realmente se confirmar. Merece, né? 2 vezes MVP. E o futuro do Michael Porter Jr., tá? Muita gente tá colocando em xeque se o Michael Porter Jr. vai ou não ficar no Denver para essa próxima temporada. O Denver pode trocar ele, então uma novelinha aí boa pra gente acompanhar aí no Denver Nuggets. E as necessidades do time, para mim, é um score vindo do banco. Precisa de ter pontuação vindo do banco. O banco do Denver é muito fraco em questão de pontuação. E precisa de uma profundidade defensiva um pouquinho maior. Né? Precisa trazer alas com envergadura um pouquinho maior, guards de envergadura um pouquinho maior, para dar uma profundidade defensiva maior no time. Detroit Pistons, outro time que eu tô bem curioso para saber como que esse time vai nessa próxima temporada. O Pistons fez ótimos movimentos até o momento, né? Trouxe o Jaden Ivey, trouxe o Jalen Derby, trouxe o Procida via draft e trouxe também o Kemba Walker por meio de troca. É esperado que o Kemba Walker dê buyout, mas para ser bem sincero, eu manteria o Kemba Walker porque eu acho que ele ainda pode render. O time também trocou o Jeremy Grant para abrir espaço no cap, então vamos ficar de olho para ver no que o Pistons vai gastar a grana que abriu do Jeremy Grant. Vamos ficar de olho também no Marvin Bagley, tá? Será que ele vai fazer parte desse futuro do Detroit? Talvez o Detroit acabe trocando, né, fazendo uma sign and trade com o Marvin Bagley. Deve valer um valor interessante. Necessidades do time: chutadores para ajudar o Cade Cunningham. É essencial ter chutadores nesse time. Tendo Cade Cunningham, Jaden Ivey armando, precisa ter chutadores. E precisa de ter um guard backup, né? Um bom guard defensivo. Não sei se o Kylian Rey é esse cara. Talvez trazer alguém um pouquinho mais experiente pode ser bom aí para Detroit. Vamos falar dos atuais campeões, o Golden State Warriors. Até o momento o Warriors trouxe o Patrick Baldwin, o Rollins e o Gui Santos, né, nosso querido Gui Santos brasileiro via draft. Vamos ficar de olho em algumas extensões, tá? Temos que ficar de olho em algumas extensões no Warriors. Andrew Wiggins, Jordan Poole e Draymond Green, tá? Vamos ficar de olho nessas 3 extensões
principalmente na do Andrew Wiggins, que ainda não é certeza que vai rolar. E vamos também ficar de olho na renovação do Looney e do Gary Payton. O Kevin Looney promete dobrar o seu salário e o Gary Payton tá buscando um contrato de pelo menos 7 milhões de dólares. Vamos ver se o Warriors vai pagar essa grana para esses caras. E necessidades do Warriors, cara, é um time que não precisa de muita coisa, mas eu acharia interessante trazer um pivô, mais um pivô para rotação, para substituir o Kevin Looney. Não sei se o Wiseman vai ser esse cara, eu sinceramente não confio muito no Wiseman. E uma profundidade no banco, né? Eu acho que é interessante dar mais profundidade, ainda mais podendo perder o Otto Porter, trazer alguns nomes para o banco. Pode ser interessante. Houston Rockets, né? O Rockets que fez um draft simplesmente fantástico, né? Trouxe o Jabari Smith, Terry Eason e Ty Washington, todos vindos do draft. Ótimo draft. Todos esses caras aqui, para mim, devem ter uma boa minutagem nessa temporada. O time perdeu o Christian Wood, trouxe alguns nomes que não vale nem a pena citar. Eu acho que o Boban talvez seja o único nome que vale a pena citar, mas nada tão importante. Vamos ficar de olho em duas coisas. Primeiro, o Eric Gordon. Vamos ver com quem que o Rockets vai conseguir uma troca pro Eric Gordon. Pode fazer muita diferença para o time na próxima temporada. E a extensão do Kevin Porter. Vamos ver por quanto que o Houston vai assinar com o Kevin Porter, tá? Se for mais de 100 milhões, eu já vou colocar uma interrogação aí na diretoria do Rockets. E necessidades para mim, cara, eu acho que um armador seria bom. Tá, seria bom o Houston trazer um armador aí para vir do banco, para substituir o Schroeder, que não deve ficar no time, então trazer um armador pode ser interessante. Indiana Pacers, né, uma das grandes incógnitas aí para a próxima temporada. Até o momento, o Pacers fez movimentos via draft, né, trouxe o Maturan, ótima escolha, trouxe o Newport e o Brown, todos vindo do draft, e vamos ficar de olho em algumas coisas. Primeiramente, Malcolm Brogdon, fica, sai, para onde que vai o Malcolm Brogdon? Vamos ficar de olho na novela Malcolm Brogdon e no Miles Turner. Miles Turner é uma peça que eu estou muito curioso para ver para onde que vai nessa próxima temporada ou se fica no Indiana. Então, Malcolm Brogdon e Miles Turner são dois jogadores para a gente ficar de olho no Indiana durante a free agency. E necessidade do Indiana, cara, eu fiquei pensando aqui no que o time precisa, mas acima de posição, acima de jogadores e tudo, o Indiana precisa de ataque. Então, trazer jogadores pro ataque de Indiana é essencial, é o que mais o time precisa. Falando do Clippers, né? O Clippers até o momento, né, estendeu com o Robert Covington e com o Zubat. Extensãozinha do Zubat foi meio salgada, mas tinha que estender, é o pivô titular do time. Então fez essas duas extensões. Trouxe o Diabaté do draft, não deve ter muita minutagem. Vamos ficar de olho em, principalmente, tá? Reforços para o Paul George e para o Kawhi. O Clippers deve trazer nomes para compor melhor o redor desses dois jogadores. John Wall provavelmente vai ser um desses nomes, tá? John Wall provavelmente deve chegar no Clippers assim que a free agency abrir. Então vamos ficar de olho nos reforços para Paul George e para Kawhi. E necessidades para mim, cara, armador, mas o John Wall supre, na teoria, essa necessidade e precisa de um banco, né? Precisa trabalhar um pouquinho melhor no banco. Eu acho o elenco do Clippers muito bom. Eu arrisco a dizer que o Clippers vai ter o melhor elenco para essa próxima temporada, mas é sempre bom reforçar um pouquinho o banco, principalmente pensando no playoff. O Lakers, né, cara? Pô, o Lakers precisa de tudo, né? O Lakers é até complicado, mas vamos lá. Até o momento, o Lakers só confirmou o Christie, né? O Max Christie vindo do draft, né? Teve a player option aceita do Russell Westbrook, mas era algo já esperado. Vamos ficar de olho agora, tá? Já que a gente viu que o Curry não deve ir, que o Westbrook fica mesmo. Vamos ficar de olho agora na extensão do LeBron, tá? É uma grande dúvida. Eu, sinceramente, não acho que o LeBron vai estender o seu contrato durante a free agency, mas nunca se sabe. Se tem uma coisa que o torcedor do Lakers tem que ficar preocupado desde já, é com a extensão contratual do LeBron. Então, essa novelinha LeBron e Lakers promete ser boa, promete ser uma das principais novelas aí da free agency. E necessidades, cara, o Lakers precisa de muita coisa, mas simplificando, para não ficar meia hora falando só do Lakers, precisa de jovens vindo do banco, tá? O Lakers precisa dar uma rejuvenescida nesse banco que tá muito velho e uma profundidade em todas as posições. Precisa cuidar das 5 posições. Precisa trazer nomes para 5 posições. O Lakers precisa trabalhar muito nessa free agency, muito mesmo. Memphis Grizzlies, cara, o Memphis fez alguns movimentos, né, cara? Trocou o DeAndre Melton, trouxe o Danny Green do Philadelphia, trouxe o Laravia, o Roddy e o Kenneth Chandler, todos via draft. Temos que ficar de olho em uma possível troca de Dillon Brooks e de Steven Adams. Esses dois prometem movimentar o mercado, principalmente o Dillon Brooks deve sim
ser trocado. E o novo contrato do Phil Jones, né? O Phil Jones foi um jogador muito importante para o Memphis na última temporada. E se eu fosse o Memphis, eu não perderia ele. Eu tentaria dar um contrato novo. Necessidades, cara, o Memphis é um time muito redondinho, né? Tem peças em todas as posições. Mas pensando no time podendo perder o Dillon Brooks e o Phil Jones, guards, né? Trazer guards pode ser uma boa alternativa. Miami Heat, outro time bem redondinho que não precisa de muita coisa, mas não quer dizer que não precisa buscar nada, né? O Heat até o momento trouxe o Jovic, vindo do draft, um cara que não deve ter tanta minutagem, mas como é o que Spoelstra, ele acha talentos, talvez ele até consiga uns minutinhos, mas a tendência é que ele não jogue tanto assim. Temos que ficar de olho na troca do PJ Tucker, tá? O PJ Tucker recusou a sua player option, ele deve buscar um contrato maior. Acredito que o Heat não vai estar disposto a dar esse contrato pro PJ Tucker. Fala-se muito de Filadélfia. Vamos ficar de olho aí no PJ Tucker. E no custo do Oladipo, né? O Oladipo deve pedir uma graninha um pouquinho mais alta e eu não sei se o Heat vai querer, né? Tá sendo muito especulado o Sacramento. Eu trouxe até ontem a informação do Kings querer o Vitor Oladipo. Então, vamos ficar de olho também para ver se o Oladipo fica. E necessidades do time, bom, podendo perder o Oladipo e o PJ Tucker, precisa de um ala defensor, né? Precisa trazer um ala defensor versátil que também consiga atacar. É difícil achar no mercado, mas tem alguns nomes aí que o Miami pode explorar, tá bom? Milwaukee Bucks. Pô, um time redondinho o Bucks, né, cara? Até o momento o Bucks trouxe o Bouchamp e o Besson, ambos vindos do draft. Vamos ficar de olho na extensão do Chris Middleton, né? Mas deve ser uma extensãozinha acima de 120 milhões de dólares. Mas vamos ver quanto que o Bucks vai pagar. E a necessidade, cara, é muito difícil falar das necessidades do Bucks, mas eu diria que um ala para ajudar o Giannis na pontuação, um ala com foco um pouquinho mais ofensivo, acho que seria uma boa para Milwaukee. Minnesota Timberwolves, hein, cara? Altas expectativas, hein? O americano fala, né? High hopes, né? Com Minnesota Timberwolves. Até o momento, estendeu com o Terran Prince uma extensão muito alta para o que o Prince entrega. Eu não gostei dessa extensão, para ser bem sincero. Trouxe o Kessler, o Moore Jr. e o Spagnolo vindo do draft. O Kessler é um nome interessante, mas os outros eu, sinceramente, não acho que vão render tanto. Vamos ficar de olho no contrato do DeAndre Russell, tá? Se o Minnesota vai estender ou se vai trocar o DeAngelo. Se vai para a troca do DeAndre Russell, acho que o Minnesota consegue bons valores. Então vamos ficar aí de olho no armador do time. E as necessidades para Memphis, cara, para Minnesota, perdão, um playmaker, precisa trazer um cara que arme, que entregue pelo menos 7 assistências por jogo. Precisa buscar um cara desse para ajudar o Towns. E para ajudar ainda o Towns, né, um power forward, né? Precisa trazer um power forward confiável para jogar ao lado do Karl Anthony Towns. Inclusive, vamos ficar de olho na extensão do Towns, que promete sua extensão acima de 200 milhões de dólares, em uma baita de uma grana por Karl Anthony Towns. New Orleans Pelicans, hein? Uma dúvida em cima do New Orleans Pelicans, hein, cara? Realmente é um time que eu não consigo cravar nada sobre o New Orleans Pelicans, mas vamos lá. Até o momento trouxe ótimos nomes vindo do draft, né, cara? Deshaun Daniels, AJ Liddell e o Matkovic, todos vindo do draft, principalmente o Deshaun Daniels. Acho que ele vai ter uma bela de uma minutagem nessa temporada. Vamos ficar de olho na extensão do Zion, né? Vamos ver por quanto que o Pelicans vai estender, ou se vai estender. Aparentemente vai, mas o valor ainda é uma grande incógnita. Então vamos ficar de olho na extensão do Zion Williamson. E a necessidade, cara, olhando mesmo o time do Pelicans, acima de qualquer posição, de qualquer contratação, a maior necessidade do Pelicans nessa free agency e para a próxima temporada é o Zion ficar saudável. Então até coloquei aqui, maior necessidade do Pelicans, Zion saudável. É a maior necessidade, cara. O Zion precisa ficar saudável e é nisso que o Pelicans tem que trabalhar nessa temporada. New York Knicks, hein? Movimentou até o momento, hein? Mas só perdeu peça, né? Ontem foi confirmada a troca do Nerlens Noel e do Alec Burks, né? Com isso, o Knicks abriu mais de 19 bilhões de dólares, né, no seu cap space. Trouxe o Trevor Kells do draft, mas é um cara que não deve jogar tanto nessa temporada. Vamos ficar de olho na chegada do Jalen Brunson, que aparentemente vai rolar, né? Senão o Knicks não estaria abrindo tanto espaço assim no cap. E na renovação do Mitchell Robinson, tá? O Knicks ainda está em dúvida se vai ou não renovar com o Mitchell Robinson. Tem que ficar de olho, porque se ele fica livre no mercado, é um cara interessante aí para outras equipes explorarem, por exemplo, o Dallas Mavericks, tá? Então vamos ficar de olho aí. Necessidades do Knicks, cara, shoot creator, precisa trazer um criador de chute, precisa trazer urgentemente um cara que crie seu próprio arremesso.
Precisa trazer um 3&D, trazer um pouquinho mais de defesa e de um protetor de aro caso o Mitchell Robinson saia, tá? Essas são as grandes necessidades do Knicks para essa próxima temporada. Oklahoma City Thunder, o meu, o seu, o nosso Oklahoma City Thunder. Thunder fez movimentos no draft, né? Trouxe o Chet Holmgren, Osman Dieng, Jalen Williams e Jalen Williams, né? Os irmãos de nome, né? Rolou até aquele meme, né? Deles apontando ali. Achei fantástico, né? Eles imitando o meme lá do Homem-Aranha. O Jalen Williams e o Jalen Williams, achei muito bacana. Trouxe esses caras via draft. Vamos ficar de olho no Lugendort. Vamos ver se o Oklahoma vai tentar alguma troca por picks de draft. Acredito que não vai acontecer, mas é um dos maiores rumores dentro de Oklahoma, é a possível troca do Lugendort. E a necessidade do Oklahoma, cara, eu não vejo o Oklahoma tendo que se mover muito na free agency não, tá? Nessa temporada, para mim, é desenvolver os jovens, dar minutagem para todo mundo, tentar fazer o Chet Holmgren ganhar corpo nessa temporada e acumular picks de draft e cap space para daqui 2, 3 free agents. Para essa mesmo, eu não vejo o Oklahoma se movendo tanto não. Nem precisa, falar bem a verdade. Orlando Magic, até o momento, Caleb Houston e Paulo Banchero via draft. Paulo Banchero, inclusive. Gostei da escolha. Controverso, né, minha opinião. Eu vi muita gente discordando que não devia ter pegado o Banchero na 1. Eu já falei, não foi errado pegar o Banchero na 1. Errado para mim foi não pegar o Jabari Smith na 1. Mas gosto do Banchero. Vamos ficar de olho na troca do Mo Bamba, que é um rumor bem forte, né, que tá rolando, que o Mo Bamba vai ser trocado, então vamos ficar de olho. E para mim o Magic precisa de um ala defensor, tá? Precisa de defesa. O Magic precisa trazer alguns defensores melhores. Banchero é um defensor ok, o Wagner se mostrou um bom defensor, mas é um time que ainda precisa defender melhor, então trazer um ala defensor pode ser uma boa pro Magic. Falando de Filadélfia, outro time que precisa se mover. Até o momento, o Philadelphia fez um bom movimento, né? Trocou o Danny Green, a pick do draft, pelo DeAndre Melton. Gosto dele, é um bom arremessador. Eu prefiro ele do que o Danny Green. Então, eu gostei desse movimento do Philadelphia, mas até o momento só isso, né? Vamos ficar de olho na extensão do James Harden, por quanto que o Harden vai assinar, se vai ser por 3, 4 temporadas, e realmente, e principalmente o salário, né? Por quanto que ele vai estender o seu contrato. E a necessidade, cara, armador pode ser para vir do banco, para substituir o Maxey, mas eu vejo um power forward sendo mais necessário em Filadélfia. Então, para mim, a maior necessidade do Filadélfia seria um power forward. Acho que seria muito importante trazer um power forward para ajudar o Joel Embiid, tá? Phoenix Suns, outro time que precisa trazer algumas novidades para o próximo ano, hein, cara? Até o momento não fez nada o Phoenix, absolutamente nada, nem draft, nem nada. Vamos ficar de olho no futuro do DeAndre Ayton e do Jay Crowder. São dois jogadores que ameaçam deixar o Phoenix Suns. Então, vamos focar nesses dois caras. Provavelmente o Crowder deve sair para o Cam Johnson ganhar mais minutos, mas não é nada certo ainda. E o Ayton é essa novelinha que deve ter o seu fim no começo ainda da free agent. E necessidades, cara, uma profundidade no garrafão. É importante trazer um pivô, um ala pivô, principalmente se o Ayton sair. O Phoenix tem que substituir a altura. Então, uma profundidade no garrafão, para mim, deve ser a prioridade do Phoenix Suns. Vamos ir para os últimos agora, hein? Portland Trail Blazers, tá? Até o momento, Portland fez ótimos movimentos. Trouxe o Jeremy Grant numa troca, onde não teve que ceder basicamente nada. Trouxe o Shadow Sharp do draft e o Jabari Walker do draft. Dois bons nomes, principalmente o Shadow Sharp. Vamos ficar de olho na troca do Anthony Simmons, tá? Pode ser que o Portland troque o Anthony Simmons para dar mais espaço para o Shadow Sharp e também vamos ver o que vai acontecer com o Yusuf Nurkic, se ele vai ou se ele vai sair ou se vai ficar para a próxima temporada. Necessidades do Blazers, cara, para mim precisa de um protetor de aro e Nurkic não é um protetor de aro, precisa trazer um cara que dê uma segurança defensiva no garrafão, precisa de um ala mais versátil, precisa de versatilidade, depois que perdeu o Robert Covington, Portland ficou meio perdidão, então precisa trazer um ala versátil. Talvez o Jeremy Grant seja esse cara, mas eu vejo muito mais o Jeremy Grant preocupado em atacar do que em defender. Trazer um ala versátil para a defesa pode ser importante. E uma profundidade maior vinda do banco, né? O Blazers precisa trazer um banquinho mais forte se quiser mesmo ser competitivo em 2023, tá? Sacramento Kings, hein? Decepção no draft, né? Trouxe só o Keegan Murray, que é um bom nome, mas para pique 4 é osso. Não gostei da escolha do Kings. Vamos ficar de olho na troca do Donte DiVincenzo, é um cara que pode acabar saindo. Vamos ficar de olho no Oladipo, que é um nome que tem sido muito falado em Sacramento. Vamos ficar de olho
nesses dois jogadores. E necessidades do Kings, acima de tudo, precisa de um score para vir do banco. Né, o Kings é um dos times que menos pontua vindo do banco, então o time precisa de ter pontuação. E um bom guard backup, tá? Precisa de ter um bom substituto para o De'Aaron Fox. Davion Mitchell deve ser titular, então o Fox precisa de ter um reserva um pouquinho melhor. Então, para mim, essas seriam as necessidades principais de Sacramento. Falando do San Antonio Spurs, um time que tá se tornando um protagonista nessa free agency, tá? Trouxe o Sokan e o Blake Wesley vindo do draft. O Sokan é um bom nome, acho que foi escolhido muito cedo, mas é um nome interessante, é um jogador bem versátil. Vamos ficar de olho na troca do DeJounte Murray, é um cara que pode acabar saindo de San Antonio. O Hawks é muito especulado, então vamos ficar de olho se o DeJounte Murray vai mesmo sair. E para mim, o Spurs precisa muito de um protetor de aro. Precisa muito trazer um pivô, urgentemente. Eu achei que o time ia sair com um pivô bom no draft. Acabou não pegando o Mark Williams, o que me decepcionou um pouco. Mas ainda é a maior necessidade desse San Antonio. Falando do Raptors, hein? Até o momento, somente o Coloco vindo do draft. Inclusive, belíssimo nome Coloco, gostei muito. Vamos ficar de olho na extensão do Fred VanVleet e do Pascal Siakam, principalmente na do Siakam, que tem muita gente dizendo que o Raptors não deve estender com o Siakam, então vamos ficar de olho. Necessidades, para mim, cara, o Raptors precisa de um armador e precisa de uma profundidade maior no banco. De resto, para mim, o Raptors tá bem. Tem alas muito versáteis, né? É um time de uma envergadura absurda, e o Nick Nurse deve utilizar todos esses caras de envergadura alta, de envergadura grande, né? O Nick Nurse deve usar, mas trazer um armador e dar uma profundidade um pouquinho maior no banco pode ser uma boa para Toronto, tá? Penúltimo time, Utah Jazz, né? Eu até comentei no meu Twitter que o Utah é um dos times que a gente mais tem que ficar de olho, porque tende a ter que tomar decisões bem complicadas, tá? Até o momento o Jazz não fez nada, absolutamente nada o Jazz fez. A gente tem que ficar de olho, principalmente em Mike Conley, que não deve ficar, e na situação de Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Os dois podem sair. O time trouxe um treinador novo, um treinador mais jovem, né, da NBA, 34 anos, vem como assistente do Celtics, e talvez ele não tenha Gobert e Donovan Mitchell para trabalhar. Então temos que ficar de olho tanto no pivô como no ala armador. E necessidades, cara. Ala versátil já é uma necessidade há anos do Utah. O Utah precisa trazer um ala mais confiável e um armador backup, pensando que o Mike Conley vai sair. Então, essas seriam as duas grandes necessidades do Utah. Obviamente depende se Mitchell e Gobert ficarem ou saírem. Se eles saem, aí as necessidades aumentam. Mas hoje seriam essas duas. E para fechar, caramba, 27 minutos já de vídeo, cara, vai bater meia hora, não tem como. Mas acho que valeu a pena, né? 1 minuto cada time, 30 franquias, acho que ficou um vídeo bem completinho. Falando do Washington Wizards, tá? Até o momento eu trouxe o Johnny Davis e o Inzosas vindo do draft, tá? 2 nomes, principalmente o Johnny Davis é um cara bem interessante, eu gosto do Johnny Davis. Pode ser uma boa ajuda para o Bradley Beal. Vou ficar de olho na situação, né, do Bradley Beal, se ele vai mesmo estender, se ele vai ficar mesmo, e principalmente na troca do Kyle Kuzma, que é algo que tem sido muito especulado, muitos têm dito que o Kuzma não deve ficar para a próxima temporada. Então vamos ficar de olho nessas duas situações. E necessidades, cara, duas para mim principalmente. Um armador, urgentemente. O Wizards precisa urgentemente de um armador e de um scorer para ajudar o Bradley Beal, tá? Seja um ala armador, não importa. Precisa de um scorer. Talvez o Johnny Davis seja esse cara, mas ainda é muito cedo para dizer. Então, essas seriam as duas grandes necessidades do Wizards na minha visão. E, bom, galera, assim a gente fecha o nosso guia para a Free Agency 2022. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você acha que faltou alguma coisa, comente. Deixe sua opinião sobre o seu time, o que você espera que o seu time faça nessa Free Agency. Lembrando, Free Agency abre amanhã, quinta-feira. Vou fazer uma cobertura completa, todas as negociações você vai saber em primeira mão aqui no canal, então já se inscreve e ativa as notificações. E é isso, tá? Se curtiu, deixa o seu like, ativa as notificações, me siga nas redes sociais, @SurgeTVBR, pra gente trocar uma ideia. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Caramba, 29 minutos, hein? Se você chegou até aqui, tamo junto, você é muito parceiro. Tamo junto, galera. Grande abraço, tchau, tchau.